Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora: Dorival Júnior caiu. Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira e agora a seleção pensa num novo treinador. E quem virá? Será realmente Jorge Jesus? Vamos falar sobre isso. Antes, like, se inscrever no canal. Você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário desse vídeo, você baixa o Flash Score, que é o aplicativo que eu uso para acompanhar o futebol, acompanhar jogos em tempo real, estatísticas em tempo real. É o aplicativo que eu uso no meu trabalho e ele está à sua disposição totalmente de graça. É só você vir no link que está no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download na sua loja de aplicativos e começar a usar. Não paga para baixar, não paga para usar, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado e na sexta, no início da noite de sexta, o Edinaldo Rodrigues foi na sede da CBF, convocou a imprensa para um pronunciamento, não respondeu perguntas. Ele chegou acompanhado do Rodrigo Caetano, diretor de seleções, e anunciou o que todos nós já imaginávamos, que Dorival Júnior não ficaria, não seria mais técnico da seleção brasileira. E assim acaba a passagem de pouco mais de um ano de Dorival Júnior na seleção brasileira. Esses são os números do Dorival Júnior que a galera do Flash Score preparou pra gente. 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, pouco mais de 58% de aproveitamento. Se a gente for considerar números, não são números ruins, muito pelo contrário, mas se você considerar atuação, nível de atuação, é realmente muito preocupante. O Brasil teve, nesses períodos, atuações muito ruins, até quando venceu, como foi o caso do jogo contra a Colômbia. Falamos isso aqui no vídeo. Se você for ao vídeo que falamos aqui da vitória do Brasil sobre a Colômbia, eu digo lá que a atuação foi ruim. E aí a gota d'água foi a derrota para a Argentina, 4-1, que muito pior do que o placar foi a atuação do Brasil. Na verdade, o 4-1 ficou barato. Tamanha a discrepância, tamanha a falta de competitividade, tamanho o domínio que a Argentina teve pelo Brasil. Então era algo natural esperar a demissão do Dorival Júnior. E ela aconteceu. A gente imaginava que fosse cair todo o departamento de futebol da seleção e não foi o que aconteceu. Vários integrantes continuaram, entre eles o Rodrigo Caetano, diretor de seleções. O Juan continuou, vários outros continuaram. Caíram basicamente o Dorival Júnior, seus dois auxiliares, incluindo o seu filho, e o preparador físico da seleção. Vamos lá, queda de Dorival Júnior. Já falei um pouco sobre isso aqui. O Dorival tinha uma missão, entre aspas, simples, que era fazer a seleção ser competitiva. Acho que nunca esteve sob dúvida o Brasil se classificar para a Copa. Acho que num sistema de todos contra todos, com 6 vagas diretas, a chance do Brasil ficar fora era, futebolisticamente, era próxima a zero. Aliás, eu sempre falei que nesse formato de 18 rodadas, todos contra todos, que Brasil e Argentina nunca ficariam fora da Copa. No atual formato, o Brasil teria trabalho para ficar entre os 4, tá? Mas eu continuo dizendo, nesse formato não tem como Brasil e Argentina ficarem fora da Copa, até porque quando eles fizeram eliminatórias vergonhosas, conseguiram se classificar, né? O Brasil em 2002 fez uma eliminatória bizonha e classificou. A Argentina em 2010 e 2018, pode ser? Nesse meio tempo aí, a Argentina também fez eliminatórias horríveis e conseguiu se classificar também. Então, acho que era isso. A missão do Dorival era montar um time competitivo, montar um time organizado, que conseguisse potencializar alguns talentos que o Brasil tem, em especial do meio para frente. Era isso que o Dorival precisava fazer. Ah, mas não teve o Neymar. Ok, ele não teve o Neymar. O Neymar se machuca num dos últimos jogos lá, ainda da era Fernando Diniz, mas isso daí não explica o Brasil jogar o que o Brasil tem jogado, né? Um time sem ideias, um time sem mecanismos claros de entendimento, um time
pessimamente treinado, um time mal convocado, em algumas convocações meio inexplicáveis. Mal convocado eu vou trocar, o time com algumas convocações e algumas ausências pouco explicáveis, e um time com um sistema de jogo muito pouco compreensivo, entendível, né? Você vê o que o Brasil jogou contra a Argentina, você não sabia se o Brasil queria marcar alto, se o Brasil queria marcar médio, você não sabia se o Brasil queria tocar a bola, se o Brasil queria jogar de forma direta, e o que a gente viu foi um Brasil inteiramente dominado pela Argentina. Aliás, o Tagliafico, o Nicolas Tagliafico, o lateral esquerdo da Argentina, ele fez numa live dele, não sei em que plataforma era, uma explicação tática ali do Brasil, do jogo, né, Argentina e Brasil, e ali ele fala o que nós falamos sobre a falta de capacidade do Brasil encaixar uma pressão, né? E aí no vídeo do Tagliafico ele mostra muito bem como o Brasil fez tudo que a Argentina queria. Em todo momento você tinha em cada setor 2 ou 3 opções de passe livre, o tempo todo. E aí a Argentina fez o que ela está acostumada, não, até é curioso. Se você olhar, a Argentina dominou o Brasil num nível muito maior do que ela domina todos os outros. Se você pegar a Argentina, que foi campeã da Copa América, eu diria que em nenhum jogo da Copa América a Argentina dominou alguém como dominou o Brasil. É só você olhar, a Argentina na Copa América passou toda a sensação, inclusive falei isso no vídeo que está aqui, se você quiser ir lá pesquisar, a Argentina ganhou a Copa América no piloto automático, entre aspas, fazendo o mínimo possível ali, correu bom risco de ser eliminado pelo Equador, é verdade, né? Ganhou nos pênaltis e tudo mais. O Equador perdeu o pênalti no tempo normal, ou na prorrogação, né? Mas antes da disputa, e ali na final contra a Colômbia, jogo muito amarrado, acabou que na hora do vamos ver, a Argentina, sem o Messi, o Messi já tinha saído, a Argentina foi lá e ganhou. Mas se você pega um jogo da Argentina na Copa América e veja se ela fez a atuação brilhante que ela fez contra o Brasil, não fez. E acho que isso está muito na conta do Dorival Júnior. Ah, mas tem que botar a culpa nos jogadores. É evidente que os jogadores estão jogando mal, muitos estão jogando mal. O Vinícius Júnior jogando mal. Vinícius Júnior contra a Colômbia foi regular, contra a Argentina mal. O Rodrigo mal nos 2 jogos. O Rafinha jogou muito mal contra a Argentina. Do meio para trás, o Wesley e o Murilo, as 2 novidades, mal. O Arana fez uma partida terrível. E quando todo mundo está jogando mal, a conta tem que ser cobrada do treinador. Porque você duvida. Esquece o Wesley e Arana, que jogam no Brasil, que aí você vai dizer, jogar no Brasil é mole, qualquer um joga bem no Brasil. Não é verdade, mas tudo bem, vamos considerar isso. Pô, você pega Bruno Guimarães, não joga na seleção, que joga no Newcastle. Joeliton, partida horrorosa também. O Data FIFA horrorosa, não joga na seleção, não jogou na seleção, que joga no Newcastle. Vinícius, não joga na seleção, que joga no Real Madrid. Rodrigo, um dos melhores do Real Madrid na temporada, uma data FIFA horrorosa. Quem mais? Vai falando aí. Quando o Alisson não joga no Brasil, que joga no Liverpool. O Marquinhos não jogou no Brasil, a ótima temporada que vem fazendo no PSG. Então, assim, quando tem isso, é lógico que a conta é do treinador. Então, o Dorival não conseguiu fazer isso, e o principal ponto que, para mim, deveria gerar a demissão do Dorival. O Dorival não mostrou nenhuma convicção no trabalho dele. E eu venho falando isso desde a Copa América. Eu venho batendo nessa tecla. Quando na Copa América teve aquele episódio do Dorival ficar fora da rodinha, coçando a cabeça, que a imagem é muito feia, mas eu nem acho que isso seja tanto problema assim. O Dorival fez isso no Flamengo, ganhou disputa de pênalti. Fez isso no São Paulo, ganhou disputa de pênalti. Então, assim, nem acho que objetivamente isso seja muito problema, mas a imagem é muito feia. Mas vai lá, a galera quis pegar, virou meme, tudo bem. O Dorival foi para a coletiva, explicou o que aconteceu e estava explicado. Ponto. Ele é técnico da seleção brasileira. Goste ou não, se ele explicou, está explicado.
a gente aqui pode dizer, ó, essa explicação não convence e tudo, e ele tem que seguir a vida, porque ele é técnico da seleção brasileira. O técnico da seleção brasileira será questionado. Tendo razão ou não tendo, ele será questionado. Ponto. Se o técnico da seleção brasileira for querer reagir a cada ponto de crítica, ele só vai fazer isso na vida. E o Dorival Júnior, no dia seguinte da eliminação do Brasil para o Uruguai, ele quis convocar uma entrevista coletiva para falar de novo sobre o negócio da rodinha, dele estar fora da rodinha dos pênaltis. Aí acabou que tinham poucos jornalistas que ainda estavam lá no local do jogo, não me lembro se foi Houston, se foi Dallas, enfim, ou Las Vegas. E aí ele falou de forma exclusiva com 3 veículos. Falou com a TNT Esportes, com a Monique Danello, falou com a ESPN, se eu não me engano, falou com o Sport TV. Ele convocou uma entrevista basicamente para falar sobre a questão dele estar fora da rodinha, que ele tinha falado no dia da coletiva, no dia do jogo. Ali me passou a sensação, cara, esse treinador não entendeu que ele é técnico da seleção brasileira. E o técnico da seleção brasileira falou, tá falado. Ele não precisa chamar as pessoas para reforçar o que ele falou. Ali me pareceu um Dorival sem convicção. E acho que a sequência das coisas que ele fez, acho que para mim, um treinador com pouca convicção no que ele queria e cujas explicações não batiam com o que a gente via. Questão, primeiro, ele não convocou o Pedro para a Copa América. Por quê? E por que eu estou falando do Pedro? Porque na convocação seguinte da Copa América, ele convoca o Pedro dizendo que no time dele é importantíssimo ter um camisa 9. E ele não convocou o Pedro para a Copa América. Ok, convoca, diz que tem que jogar com 9, o Pedro, beleza. Chegou lá, o Pedro se machuca no treino. Rompe o ligamento. Ele no treino bota o Hendrick, que era o camisa 9 que estava lá. No jogo, ele bota o Rodrigo de falso 9. Ali, para mim, eu falei, cara, esse cara não tem... o Dorival não tá com convicção nenhuma do que ele tá fazendo. E isso seguiu nas próximas convocações. Ele não botou o Hendrick para jogar, depois botou contra o Paraguai, tirou no intervalo, na convocação seguinte já veio com Igor Jesus e Luiz Henrique. Aí os dois contribuem para o Brasil conseguir boas vitórias importantes. E agora na última não tinha o Igor Jesus. Ok, o Igor Jesus não faz um bom começo de ano e não tinha o Luiz Henrique. Por quê? Porque o Luiz Henrique foi jogar na Rússia. Então assim, se o Luiz Henrique não foi chamado porque foi jogar na Rússia, ele chama o Bento, que joga na Arábia Saudita. Então assim, acho que aí veio a questão de convocar o Neymar. Chega o Neymar tá jogando, vai ser convocado. Ok, eu defendi que o Neymar fosse convocado. Aí ele dá a entrevista, dá a declaração de que todo o trabalho para esta data FIFA foi feito em cima da presença do Neymar. Aí para mim já tem um erro crasso, porque o aproveitamento do Neymar era incerto. Mesmo que o Neymar estivesse à disposição, era incerto. A gente falou sobre isso. E aí, quando o Neymar não vem, ele diz isso, que todo o planejamento foi feito em cima do Neymar, que não sei se pode ser interpretado como uma desculpa preventiva, e quando ele escala o time, ele não escala do jeito que o trabalho foi pensado. Porque não tinha o Neymar, ele poderia ter botado o Matheus Cunha fazendo aquele papel. Na cabeça do trabalho do Dorival, seriam os 4 à frente. Rodrigo, Rafinha, Vinícius e Neymar. E não, ele botou o João Pedro, que durou também a convicção 45 minutos. O João Pedro fez um primeiro tempo lá de regular. Muita gente acha que ele foi horroroso, eu não acho que ele foi horroroso, acho que foi regular. E aí ele tira o João Pedro, bota o Matheus Cunha, e no jogo seguinte ele vem com o Matheus Cunha de titular. Então assim, trabalho muito pobre, um trabalho que, pelo menos nesse momento, transpareceu que o Dorival Júnior não estava
à altura do desafio que a seleção brasileira precisava. E agora, o que vai vir pela frente? Evidente que o plano A é ou era Carlo Ancelotti. E eu considero que o Carlo Ancelotti é o melhor nome de todos os disponíveis. Falei isso algumas vezes aqui para a seleção brasileira. Mas o Ancelotti está naquele chove não molha, que foi o que caracterizou aquele processo de esperar um ano pelo Ancelotti, e no fim esse um ano era um castelo de cartas. Muita gente diz que de fato tinha uma conversa já encaminhada, muita gente diz que o fato do Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, ter saído do cargo por uma intervenção pedida, uma ordem judicial vinda do Ministério Público do Rio de Janeiro para tirar o Edinaldo do cargo, que isso atrapalhou. Mas o fato é, o Ancelotti sempre disse que não iria pedir para sair do Real Madrid. O Ancelotti sempre disse que, se tivesse livre, poderia conversar com a seleção brasileira, mas que ele não pediria para sair do Real Madrid. E no fim, não só ele cumpriu o contrato dele, como aumentou o contrato até 2026. Não é nem até 2025. Porque se o contrato dele fosse até o meio de 25, ok, o contrato é até o meio de 26. Então o cenário hoje é que para o Ancelotti vir para o Brasil, o Real Madrid teria que demitir o Carlo Ancelotti. Porque o Ancelotti reafirmou algumas vezes, inclusive em 2025, que ele não pedirá para sair do Real Madrid. Ou ele sai do Real Madrid no fim do contrato, meio de 26, ou ele sai demitido. Se o Real Madrid chegar e falar: obrigado, Ancelotti, não queremos mais o seu serviço. Então, o Brasil ficar esperando isso mais uma vez. Ah, mas o Ancelotti vai sair naturalmente porque o Real Madrid não vai querer mais depois do Mundial. A gente não tem certeza disso. A gente não tem certeza disso. Se o Real Madrid já tivesse assinado com o Xabi Alonso, sei lá, se o Real Madrid já tivesse anunciado para o Ancelotti que ele só fica até o meio do ano, ou se o próprio Ancelotti falasse: ó, não quero mais, ou no caso pedisse para sair, ok, não é o caso. Vai que o Real Madrid ganha Champions League e Mundial de Clubes. Aí o Florentino fala: Ancelotti, não, quero que você fique sim, cumpra o contrato. Aí o Brasil fica esperando. Então não tem como. Aí você passa para o plano B. E segundo o meu amigo Caê Mota, no Globoesporte.com, o plano B é Jorge Jesus. Eu falei no dia da derrota do Brasil para a Argentina, eu falei isso no prorrogação, falei que tinha informação de que, se o Brasil convidasse Jorge Jesus, ele viria após o Mundial de Clubes da FIFA, que o Al Hilal está lá. Eu tenho essa informação de que, se houver o convite, ele vem. O Caê Mota, no Globoesporte.com, avançou nisso, dizendo que, segundo as fontes dele, e é um cara que eu confio plenamente, não só porque ele é meu amigo, mas porque ele é um baita repórter, um dos melhores que nós temos. Então, ele dizendo que a situação já mudou para o Jorge Jesus, que o Jorge Jesus aceita vir antes do Mundial de Clubes da FIFA, que o Jorge Jesus só pediria para terminar lá a Champions Asiática, que termina na primeira semana de maio. Ou seja, a partir no final de abril ali, vai ter quartas, semi e final da Champions Asiática, da Champions League da Ásia. E o Jorge Jesus teria pedidos para ficar só até a primeira semana de maio no Al Hilal, ou quando acabar a participação do Al Hilal na Champions Asiática. E que ele aceitaria vir para a seleção antes do Mundial de Clubes da FIFA. E aí possibilitaria que o Jorge Jesus chegasse em maio, fizesse a convocação no meio de maio para os Jogos do Brasil, Equador em Quito e Paraguai no Brasil, ele poderia treinar o Brasil nesses dois jogos. Eu não vejo como... Assim, vamos lá. O que eu acho do Jorge Jesus no Brasil? Eu acho que, para trazer um outro nome brasileiro, eu acho que, ok, trazer o Jorge Jesus. Mas não acho que seja ideal para a seleção brasileira. Por quê? Porque,
a imagem que nós temos aqui do Jorge Jesus pelo trabalho fantástico, excepcional, marcante, memorável no Flamengo, esse trabalho não é o padrão da carreira do Jorge Jesus. Jorge Jesus fez trabalhos muito bons e fez trabalhos muito ruins também. Ou trabalhos regulares, para não dizer que é só muito bom ou muito ruim. Não. Jorge Jesus já fez trabalhos muito bons. No Flamengo foi excelente. A primeira temporada, a temporada passada no Al Hilal foi espetacular. Recorde de vitórias, tudo. Ah, mas é na Arábia Saudita. Ok, mas ele está no ambiente da Arábia Saudita, né? Ele tá jogando ali. Ele dominou o futebol brasileiro com o Flamengo. A maior campanha da história dos pontos corridos, com 20 clubes. Então, assim, tá lá, ele fez. Mas ele também já fez trabalhos ruins. O trabalho dele no esporte não foi bom. Teve tudo, e para tirar o time da fila, não tirou. A volta dele pro Benfica não foi boa. Estavam querendo dar graça a Deus. Então, assim, acho que o Jorge Jesus chegando à seleção brasileira, automaticamente vão associar a seleção brasileira ao trabalho dele no Flamengo, e não é garantia que isso aconteça. Segundo, o Jorge Jesus, ele tem um relacionamento muito explosivo e que pode funcionar muito bem quando ele conquista os jogadores da forma que foi no Flamengo, por exemplo, ou que pode não funcionar muito bem quando você tem muito desgaste, porque ele é alguém de uma personalidade muito forte. Então, assim, entre trazer um técnico brasileiro, qualquer um deles, entre trazer o Renato Gaúcho, entre trazer o Roger Machado, entre trazer, quem mais? O Felipe Luiz, que eu acho que é um nome que se coloca pelo momento dele, mas é uma trajetória muito curta. Para trazer o Tite de volta, para trazer esses nomes, eu prefiro o Jorge Jesus. Eu acho melhor trazer o Jorge Jesus. Agora, não acho que seja o ideal. O ideal para o Brasil era o Ancelotti. Não pode. Não tem como. Agora, trazer o Jorge Jesus acaba sendo um plano B diante de algo que a gente já viu o Jorge Jesus fazer. Mas que, repito, não é garantia de que isso vá funcionar. Tem toda a questão também do desgaste. O Jorge Jesus é um cara que gera um desgaste muito grande com o elenco. Se não houver uma compra imediata do que ele está falando. Mas acho que, diante do que está aí, seria um nome bom, um nome interessante para a seleção brasileira. E aí, se não rolar com o Jorge Jesus, o que vai ser, eu realmente não consigo ver. Vamos falar no Abel Ferreira, que acho que teria situações boas e algumas situações ruins, né? Acho que o Abel Ferreira já está com um pavio curtíssimo na passagem dele do futebol brasileiro. Não imagino como seria a relação dele treinando a seleção brasileira, seja com torcida, seja com imprensa. Se falar no Arthur Jorge, que fez esse trabalho com o Botafogo e que hoje está lá no Al Rayyan, poderia ser. Ou se falar num outro estrangeiro de uma prateleira mediana, porque estrangeiro de prateleira top não vai vir. Não vai vir. Guardiola não vai vir. Tuchel fechou com a seleção inglesa. O Klopp, acho que o Klopp não vai vir. Alguém fez uma proposta para o Klopp, mas acho que ele não vai vir. Acho que ele não quer treinar de uma hora para outra ali. O Klopp poderia ser. Mourinho. Falaram no Mourinho. Os últimos trabalhos do Mourinho não são trabalhos muito, como eu diria, muito longevos, né? Não são trabalhos muito duradouros. Talvez no impacto de um ano de Copa, talvez o Mourinho funcionasse. Mas, alguém pensou nisso? Enfim, eu não sei como é que seria. Mas o ponto para mim, chegou o momento de um técnico estrangeiro. Porque acho que os brasileiros que têm à disposição, e depois de tentar dois deles, né? Tentar o Diniz e não funcionou, e tentar o Dorival não funcionou, eu acho que os brasileiros hoje não estariam preparados. E aí, o que você acha? Dorival caiu justamente? Diz aqui embaixo. Jorge Jesus é o nome da vez? É o nome que tem que ser ele? Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações e vem aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, clica no link. Esse link te leva para baixar o app do Flash Score
totalmente de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!